Boa noite, a paz. A paz do Senhor para você que está ouvindo, assistindo esse vídeo pela manhã. Se você está assistindo à tarde, boa tarde. A paz do Senhor para a tua vida, porque nós precisamos da paz do Senhor em todos os dias e a cada momento, até a eternidade. Lá não precisaremos desejar a paz, porque estaremos vivendo a paz, com a paz, que é Jesus, né? Te convido a estar caminhando comigo na leitura do texto de Atos capítulo 10, e nós vamos falar sobre uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Esse texto ele é muito fascinante e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês e de nos alimentarmos, e para isso nós vamos estar orando, e antes da oração eu convido você a me ajudar nesse trabalho, a me ajudar a fazer a obra de Deus aqui no YouTube e nas redes as quais estivermos postando, alimentando, chamando você para separar um tempo do teu dia ou da tua noite, para que possamos nos voltar para as coisas do Senhor e aprender com Ele. Te peço que você deixe o seu like, tá? Que você curta o conteúdo desse vídeo no canal. É importante que isso seja feito, porque é a forma como o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele sugere esse vídeo a outras pessoas. Então assim nós estamos fazendo a obra do Senhor. Então você está tendo esse tempinho, enquanto temos esse diálogo, que você deixa aí o seu like e também que você se inscreva no canal. Tem um botão aí escrito logo abaixo, inscrever-se. Você tecla nesse botão, ali você vai estar se inscrevendo e também aperta no sininho. O sininho vai te permitir ser informado toda vez que postarmos um conteúdo, e a partir daí a gente vai caminhar junto nos dias aos quais eu estiver trazendo assim esse momento pela misericórdia do Senhor. Amém? Todo mundo ok? Atos capítulo 10. O texto, ele vai nos falar de um momento, de uma experiência entre Pedro e Cornélio. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Deus. E nesse momento eu agradeço a Ti pelas vidas que irão compartilhar conosco da leitura desse texto. Peço ao Senhor que fale conosco. Deus, fale conosco poderosamente. Queremos, Senhor, compartilhar da Tua palavra mediante o entendimento, mediante, Deus, a Tua revelação pelo Teu Espírito Santo. Toca, Pai, agora no coração dos meus irmãos que estão agora ouvindo, que irão, ó Deus, participar comigo dessa leitura e ao qual iremos, Senhor, aprender do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, porque queremos, ó Pai, aprender do Senhor por meio da Tua palavra, e nas Tuas mãos eu coloco, ó Deus, a vida de cada um deles, te pedindo que nos guarde nesse momento, que toda interrupção, que todo acontecimento, ó Deus, que nos impeça de ouvir e aprender da Tua palavra, possam agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, cair por terra, Senhor, e possamos prosseguir, ó Deus, em conhecer das coisas do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém. Atos 10. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele, atemorizado, disse: O que é isso, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este será alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso, dos que estavam continuamente ao seu serviço. E tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar quase à hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer. Mas enquanto lhe perguntavam, ele caiu em êxtase e viu o céu aberto e, descendo sobre ele,
um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos, e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: Não chames comum o que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significava a visão que ele havia tido, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: Eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados de Cornélio, disse: Eu sou aquele a quem procurais. Qual é a causa pela qual vós viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus e de boa fama entre toda a nação dos justos, foi avisado por Deus, através de um santo anjo, para que te enviasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte, eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado os seus parentes e amigos mais próximos. E enquanto Pedro entrava, Cornélio encontrou-o, caiu aos seus pés, adorou-o. Mas Pedro, levantando-se, disse: Levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. E ele disse-lhe: Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso, eu pergunto, qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: Há 4 dias eu estava jejuando até essa hora, e é a hora 9. Eu orava em minha casa, e eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope a mandar chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro, e ele está alojado na casa de um certo Simão curtidor, junto do mar, o qual, vindo, falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Amém? Poderíamos continuar essa palavra dizendo: E agora, pois, todos estamos reunidos para ouvir das coisas que te foram ordenadas, para ouvir das coisas de Deus. E nós nos reunimos nesse momento para ouvirmos sobre uma vida controlada, dirigida pelo Espírito Santo. Cornélio tem uma visão aonde Deus diz a ele que fosse chamar o homem de Deus, porque a vida dele estava chamando a atenção de Deus. Ele era um homem que, apesar de ele não ser judeu, apesar de ele não ser da mesma nacionalidade que Pedro e os demais discípulos, e de toda aquela situação, os quais eles ainda haviam uma separação, onde havia uma certa discriminação entre os que eram puros, entre os que eram imundos, e nesses pensamentos que afastavam as pessoas, Cornélio tem essa visão de Deus, o qual ele entende ser uma visão de Deus porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha uma vida de oração reconhecida no céu. E ele tinha atitudes, né, de quem tinha vida com Deus, também reconhecida no céu. O texto diz que as esmolas dele estavam também sendo conhecidas por Deus. E quando ele então obedece,
e ele envia servos para que fossem buscar a Pedro, porque vejam bem, em algum momento da vida, Cornélio foi alcançado pela palavra. E nós temos essas experiências, né? Em outros estudos podemos estar trazendo com detalhe. Só que nesse momento, nós vamos estar falando de um homem que conhecia a Deus ao seu jeito, que já tinha ouvido falar da palavra e tinha uma vida com Deus. Ele não tinha uma vida de igreja, ele não tinha uma vida de ministério, ele tinha uma vida com Deus. O Deus que ele conheceu, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é misericordioso, que é bondoso, que salva, que cura. E então ele tinha vida com Deus. Tinha Deus no coração, como algumas pessoas que às vezes nós abordamos e vamos falar de Jesus, essa pessoa, digamos, ela não é crente. E ela diz assim, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Então, Cornélio estava numa condição como essa. Mas Deus queria que ele, e não somente ele, aprendesse muito mais. O interesse de Deus era de que Cornélio alcançasse um nível de conhecimento das coisas de Deus ao ponto dele se tornar um anunciador das coisas de Deus. Então, foi necessário ali que ele, ao entender isso, ele obedecesse. Ele manifestou, na verdade, a conduta de um homem, de uma pessoa que, de fato, é conduzida, é dirigida pelo Espírito Santo, ainda que ele não tivesse este entendimento. Porém, Pedro tinha esse entendimento. E então ele envia esses homens, e esses homens encontram Pedro, só que Pedro também teve uma visão. Assim como o Senhor falou com Cornélio, o Senhor também avisou a Pedro. Porque certamente, se Deus não tivesse primeiramente dito a Pedro, Pedro não iria receber esses homens de maneira amigável. Pedro talvez não fosse espiritual ao receber esses homens por causa dessa diferença, por conta da nacionalidade, por causa da discriminação, por medo, por um receio também de que fosse para com a vida dele uma ameaça, porque ele está pregando a palavra num momento de perseguição. Então, quando Deus traz para Pedro aqui, olha, que diz para que ele levantasse e que ele comesse mediante a visão que ele teve, olha, ele ficou e veio sobre ele teve a visão de um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes, aves do céu, e veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Veja como Deus ele usa de umas estratégias para nos dar um recado. Por quê? Porque para Pedro, comer animais que biblicamente eram considerados, né, na cultura judaica, que são considerados animais imundos, os quais eles não consumiam, quando ele tem uma visão como essa, ele expressa uma reação. Eu não vou comer, eu não vou me contaminar, porque eu já sei que pela tua própria palavra, Deus, é isso que ele está dizendo quando ele diz que ele não vai comer. Quando ele diz, de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. Então, quando ele diz isso, ele está expressando que ele traz com ele uma cultura judaica, o qual ele já sabia que não podia se contaminar. E justamente por esse entendimento, o Senhor dá essa visão para que no momento em que aqueles homens que não eram judeus, aqueles homens que estariam com ele ali, e ele poderia temer ou ele poderia discriminá-los, afastá-los, então o Senhor de antemão prepara ele para que ele cumpra aquilo que o Senhor já havia designado. O desejo do coração de Deus, que era alcançar Cornélio e levar para aquelas pessoas a palavra, e levar para eles o entendimento daquilo que eles só sabiam um pouquinho, mas Deus já tinha o seu interesse de elevar o conhecimento deles. E então, quando Pedro recebe essa mensagem e o Senhor fala com ele, não chame comum o que Deus purificou, ou seja, aqueles homens, eles, apesar da sua origem, da sua nacionalidade, eles eram homens que foram alcançados por Deus. E aí, quando eles receberam ao Senhor, aquela condição deles pouco importava diante do plano de Deus, que é o da salvação, que é o de anunciarmos a palavra. E quantos de nós, muitas e muitas vezes, nos colocamos nessa condição, nos encontramos, na verdade, nessa condição de não nos aproximarmos de determinadas pessoas por conta do que aprendemos a respeito delas, da condição delas. Quantos de nós muitas vezes recuamos quando precisamos levar a mensagem para alguém que não vive uma vida politicamente correta,
que talvez tenha uma postura que nós repudiamos, que talvez viva de uma forma que possamos entender, não, se eu me aproximar dessa pessoa, pode ser que eu seja vista como alguém como ela é. E discriminamos de fato. Pode até acontecer disso não ser algo que declaremos com palavras, mas pode acontecer de que isso esteja sendo uma atitude mesmo no nosso dia a dia. Então, Pedro teve uma atitude de quem anda com Deus, porque ele reconheceu a voz de Deus, ele entendeu que era o Senhor falando com ele, e ele obedeceu, independente de tudo aquilo que ele havia aprendido, porque ele leva uma vida, então, no texto, uma vida guiada pelo Espírito Santo. E a pessoa que leva uma vida guiada pelo Espírito Santo, ela não anda conforme o seu entendimento. Ela não anda conforme aquilo que alguém ensinou, que alguém falou, que alguém mostrou. Ela anda conforme a voz de Deus. Mas para que a gente possa andar de acordo com a voz de Deus, é necessário, primeiro, ouvir a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, se caminhamos com Deus, nós sabemos que é a voz de Deus. Algumas vozes tentam falar aos nossos ouvidos, porém, quem tem intimidade com Deus não confunde a voz de Deus com outra. Quem tem intimidade com Deus, quando ouve a voz dele, vai fazer como Pedro fez. Apesar de ele ter entendido que nada daquilo era literal, ele não iria surgir diante dele um banquete com aves imundas, com animais rastejantes para que ele se alimentasse. O que, na verdade, apareceu para ele foram homens de outra nação, os quais ele não receberia de bom grado, porque ele entenderia que não poderia ter, porque biblicamente já vimos aqui, que não poderia haver esse tipo de contato, esse tipo de aliança, de sentar à mesa com aqueles os quais não fizessem parte de tudo aquilo que ele aprendeu. E após ele entender que a mensagem, que o reino é muito maior do que qualquer conceito ou preconceito, né, aprendido, muito maior são os planos de Deus para a nossa vida e para a vida daqueles os quais o Senhor quer nos levar. E quando Pedro chega àquele lugar e ele leva a palavra a Cornélio, ele não leva a palavra apenas a Cornélio. Quando ele chega, ele encontra a família de Cornélio. Cornélio chama pessoas da sua proximidade, chama vizinhos, e ali então ele leva a palavra e ensina não apenas a um homem que teve um sonho e uma visão, mas ele leva a palavra para a sua família e para todos aqueles daquela localidade. Então isso nós entendemos que só foi possível porque Pedro era um homem que ele andava segundo a vontade de Deus. Porque viver uma vida dirigido, controlado pelo Espírito Santo é viver uma vida obedecendo a palavra, obedecendo a Deus, é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Que essa palavra ela possa gerar frutos dentro do teu coração, que te faça refletir e agradecemos ao Senhor. Pai, muito obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada pela tua palavra que nos despertou a fazer a tua vontade e viver uma vida conforme a tua palavra, todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a sua vida, meu irmão. Amém?